Imagine um país inteiro segurando a respiração. Milhões de pessoas nas ruas, gritando por diretas já. Enquanto, no alto de um caminhão, de som, um homem de terno amarrotado e voz rouca sabe que tem poucos meses, talvez semanas, para virar a história do Brasil contra um regime que parecia eterno. Ele encara, do outro lado, não só os generais, mas também um rival frio, calculista, que joga com as regras do sistema para tomar exatamente aquilo que Ulisses Silveira Guimarães mais deseja: devolver a democracia ao povo brasileiro. Agora volta tudo. Rebobina o filme. Antes do palanque, antes da multidão, antes da alcunha de Senhor Diretas. Voltemos a um ponto em que ele não é nada além de um menino magro, numa rua de terra batida do interior de São Paulo, num Brasil que ainda não sabe o tamanho da tempestade que ele vai provocar. Outubro de 1916. Em Itirapina, uma cidadezinha perdida entre cafezais e trilhos de trem, nasce um bebê que não tem a menor cara de herói. Chora como qualquer outro. Braços finos, rosto enrugado. Ninguém poderia imaginar que aquele garoto, filho de comerciantes simples, um dia enfrentaria ditaduras, generais, empresários poderosos e um adversário político que faria de tudo para destruí-lo no jogo mais sujo que a política brasileira conhece. A infância de Ulisses não tem glamour. Não há grandes mansões, não há sobrenome de tradições monárquicas. Há um pequeno comércio de família, prateleiras de madeira cheirando a café, açúcar e querosene. E um menino curioso, que ouve as conversas dos adultos na calçada. Política, naquela época, é sussurro. Falam do governo em voz baixa, do Rio de Janeiro, como se fosse um outro mundo. O Brasil é imenso, mas o universo de Ulisses cabe em algumas quadras de terra vermelha. Ele cresce tímido, mas atento. Gosta de ouvir mais do que falar. Observa o jeito como as pessoas discutem, como um simples mal-entendido sobre fiado vira briga, como um pedido de desculpas mal dado. Consegue apagar um incêndio? Sem saber, o menino está aprendendo sua primeira lição de política. A palavra certa, na hora certa, muda o rumo de uma história. Na escola, ele descobre outra paixão: o poder da letra impressa. Livros antigos, jornais amarrotados, revistas que chegam com semanas de atraso. Cada notícia sobre o mundo lá fora parece uma fresta aberta num muro gigantesco. Enquanto os amigos sonham com um emprego estável no comércio ou na roça, Ulisses começa a sonhar com algo que ninguém na cidade sabe. Muito bem nomear. Ele quer entender o país. Quer entender por que uns mandam e outros obedecem. Por que alguns têm direito a tudo e outros mal sabem seu próprio direito ao nada. A juventude chega como um empurrão. O Brasil atravessa mudanças profundas. A República Velha range, as oligarquias do café e leite começam a se desentender. Surgem boatos de revoltas, golpes, generais insatisfeitos. Nas estações de trem, as conversas ficam mais tensas. Ulisses, com seus olhos escuros e curiosos, sente que está no lugar errado para o tipo de perguntas que carrega dentro de si. A decisão de sair de Itirapina não é fácil. A família tem medo. São Paulo, a capital, parece um monstro de concreto, buzinas e fumaça. Mas é lá que está a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, a São Francisco, o reduto de jovens que querem mexer no destino do país. Para chegar até lá, ele precisa passar no vestibular. Um desafio brutal para um garoto do interior, com professores limitados, bibliotecas pequenas e nenhum sobrenome de peso para abrir portas. Ele estuda como se estivesse correndo contra o relógio. Cada madrugada acordado, cada página decorada, é um tijolo a mais numa ponte improvável, que liga a Itirapina rural ao coração político e intelectual do Brasil. O tempo é curto, a economia vai mal, o país entra em turbulência e a família não tem dinheiro sobrando para sustentar muitas tentativas. É passar de primeira ou voltar para trás, talvez para sempre. Quando a carta de aprovação chega, amarelada, dobrada, tremendo nas mãos da família, algo muda para sempre. O menino de rua de terra está autorizado a entrar num dos endereços mais poderosos do país. A estação de trem, desta vez, não é só linha de fuga, é fronteira de vida. São Paulo o atinge como um soco. Carros, bondes, gente demais, prédios que parecem arranhar o céu. Mas é no pátio da Faculdade de Direito que Ulisses sente o primeiro verdadeiro choque. Ali, jovens de terno bem cortado, filhos de políticos, fazendeiros, industriais, caminham como se o mundo fosse deles por herança. Muitos estão ali não para aprender, mas para consolidar poder. Entre eles, um rosto chama a atenção. Não por ser amigo, mas por irradiar algo perigoso.
ambição sem freios. Vamos chamá-lo aqui pelo nome que um dia fará o Brasil inteiro saber quem ele é. Paulo Maluf. Mais jovem, mais rico, mais cercado de contatos influentes. Maluf ainda não é o gigante político que um dia será, mas já carrega a postura de quem está acostumado a mandar. Um sorriso calculado, uma mão que se estende apenas quando convém. E Ulisses, o rapaz do interior, percebe de imediato. Ali está o tipo de adversário que o Brasil produz e a democracia teme. Alguém que sabe usar as regras do jogo para concentrar poder, não para distribuí-lo. Os debates na São Francisco são duros. O país vive as convulsões do fim da década de 1930 e início dos anos 1940. O mundo pega fogo com a Segunda Guerra. Surgem ideias novas, de justiça social, sindicalismo, autoritarismo, comunismo, fascismo. No pátio, formam-se rodas de discussão inflamadas. De um lado, estudantes que sonham com um Brasil mais igualitário, legalista, constitucional. De outro, jovens que defendem ordem acima de tudo. Mesmo que isso signifique fechar o Congresso e calar a imprensa, Ulisses, ainda sem a voz grave e rouca que o país um dia conhecerá, treina seus primeiros discursos. Treina o raciocínio rápido, o argumento preciso, o golpe final que desmonta a frase do adversário. Às vezes, é Maluf ou alguém como ele do outro lado da roda. A divergência ali ainda é teórica, quase acadêmica, mas sob a superfície, um embrião de guerra se forma. Qual Brasil vai vencer? O das leis ou o dos acordos de bastidor? Ele se forma advogado, já com uma reputação silenciosa de seriedade, preparo, disciplina. Enquanto alguns colegas mergulham direto na política partidária, usando o diploma como um trampolim, Ulisses decide primeiro conhecer a dor real do país, vai para os fóruns, atende causas pequenas, vê de perto a distância brutal entre o texto frio da lei e a vida quente, confusa, injusta das pessoas comuns. Cada caso perdido por falta de prova, cada injustiça engolida em silêncio, grava nele uma certeza. Só a advocacia não basta. Ele percebe que, se quiser mudar a lei, terá de entrar na sala onde ela é escrita. Não basta interpretar o mundo. É preciso reescrevê-lo. Os anos 1940 e 1950 são de intensas transformações. O Estado Novo de Getúlio Vargas cai. Abre-se caminho para uma nova fase democrática. Partidos reaparecem, alianças se formam, velhos caciques saem das sombras. Em São Paulo, o Partido Social Democrático, PSD, surge como uma das grandes forças, reunindo fazendeiros, industriais, políticos tradicionais e também figuras mais moderadas legalistas. Ulisses enxerga naquela legenda um caminho possível. Não é um partido revolucionário, mas é um terreno onde ele acredita poder plantar suas ideias de respeito às instituições, fortalecimento do Congresso, reformas graduais mais firmes. Candidato a deputado estadual em 1947, ele enfrenta uma campanha sem luxo. Percorre bairros, visita pequenas cidades, fala em cima de caixotes de madeira, improvisa palanques em praças de terra batida. Promete pouco, quase nada de concreto. Mas algo em sua postura chama a atenção. Ele fala olhando nos olhos. Não promete milagres. Promete trabalho. Os donos do poder subestimam aquele advogado do interior. Acham-no correto demais. Pouco maleável para o jogo duro da política. Mas o eleitorado, cansado de discursos vazios, começa a enxergar em Ulisses algo raro. Coerência. Ele é eleito deputado estadual. E o menino de Itirapina dá seu primeiro passo oficial no labirinto de mármore e carpete do poder. Na Assembleia Legislativa, ele descobre outra natureza de fera. Os corredores cheiram a charuto, cafezinho e conchavos. Deputados trocam favores em sussurros, emendas em troca de apoio, cargos em troca de silêncio. Ulisses observa tudo, anota tudo, mas não se mistura. Vai construindo, voto a voto, fala a fala, a fama de homem que não vende a própria palavra. Sua ascensão é rápida. Em 1951, já é deputado federal. Em Brasília ainda não, porque a nova capital está longe de existir de verdade. Tudo acontece no Rio de Janeiro. Então, capital federal. Ali, no centro da República, ele se depara com um tabuleiro ainda mais complexo. O Congresso é uma arena onde projetos grandiosos convivem com interesses mesquinhos. Ele se destaca em comissões, relatórios, articulações discretas, sabe ouvir, sabe costurar, sabe recuar quando precisa. Mas não recua no que considera essencial: a defesa do parlamento como coração da democracia. Essa insistência em valorizar a instituição, e não apenas o próprio nome,
vai ser a marca dele pelo resto da vida. É nessa época que as trajetórias dele e de Paulo Maluf voltam a se aproximar. Agora de forma mais nítida. Maluf começa a aparecer na política paulista, apoiado por grandes grupos econômicos e por setores que veem com bons olhos um Estado forte, duro, eficiente. Mesmo que isso custe algumas liberdades. Ulisses enxerga, com crescente inquietação, como esse tipo de figura se beneficia do cansaço da população com a instabilidade, com a inflação, com a falta de serviços públicos. O embate entre os dois ainda não é direto, mas o contraste já é claro. De um lado, o jurista que defende pacientemente o debate, o voto, o desgaste lento da negociação democrática. Do outro, o jovem político pragmático, disposto a avançar onde a lei é vaga, a torcer regras em nome de uma suposta modernização. É como se, num mesmo tabuleiro, começassem a se mover as peças de um xadrez mortal que só será decidido décadas depois. Nos primeiros anos da década de 1960, o Brasil entra numa espiral de tensão. A inflação explode. Greves paralisam cidades inteiras. Militares murmuram em quartéis. A Guerra Fria esquenta o clima político. João Goulart assume a presidência em meio a crises. É acusado por uns de ser comunista, por outros de ser fraco demais para enfrentar a elite. A palavra golpe começa a circular com a naturalidade assustadora de quem fala sobre uma possibilidade qualquer, e não sobre a destruição de um regime inteiro. Ulisses, agora um parlamentar experiente, sente o ar rarefeito nos corredores do Congresso. Ele sabe que, se a democracia cair, tudo aquilo que ele defende, o debate, o voto, a lei, vira enfeite de gaveta. Sabe também que, nesse clima, figuras como Maluf podem prosperar, apresentando-se como homens de ordem em meio ao caos. O relógio, outra vez, corre contra ele. Não é mais o vestibular. Não é mais uma eleição apertada. É o tempo da própria República que está acabando. Cada discurso que ele faz, defendendo a legalidade, cada apelo por calma, cada voto contra soluções de força, é um ato de resistência. Mas o vento sopra na direção contrária. Generais se articulam. Empresários abrem cofres. Parte da imprensa pede abertamente a intervenção militar. Na madrugada de 31 de março para 1º de abril de 1964, enquanto tanques começam a se mover, enquanto governadores escolhem lados, enquanto emissoras de rádio ajustam suas narrativas, Ulisses está diante de uma encruzilhada que nenhum livro de direito ensinou a resolver. Manter-se fiel à democracia pode significar perder tudo: mandato, liberdade, talvez a própria vida. Ceder ao fato consumado, tentar se adaptar ao novo regime, pode garantir sobrevivência política, e até mesmo cargos, honrarias, poder. No outro lado do tabuleiro, personagens como Paulo Maluf enxergam no avanço dos militares uma oportunidade de ouro. A chance de crescer à sombra de um regime autoritário, de gerir obras faraônicas, de se posicionar como homem forte de um novo tempo moderno, tecnocrático. Se Ulisses disser sim ao golpe, talvez sua carreira ganhe atalhos. Se disser não, talvez acabe ali. São horas decisivas, e o ponteiro do relógio não espera. O homem que saiu de Itirapina com uma mala de sonhos, que atravessou os corredores da São Francisco, encarando rivais de sorriso fácil, que chegou ao centro da República insistindo na força da palavra, agora encara o maior silêncio de sua vida. O silêncio de um país que pode acordar, no dia seguinte, sem liberdade. Ele sabe que qualquer escolha, dali em diante, o colocará em rota de colisão definitiva com seus antigos colegas de pátio. Inclusive, com aquele jovem ambicioso, agora em ascensão, que aprendeu a mover-se com destreza entre generais e empreiteiras. Ulisses respira fundo, olha para o plenário, escuta, distante, o eco metálico dos tanques nas ruas. O tempo se esgota. O destino do Brasil, e a forma como a história vai lembrar o nome Ulisses Guimarães, começa a ser decidido naquele exato momento. Enquanto a noite de 1964 cai sobre um Congresso que talvez não volte a ser o mesmo por muito, muito tempo. Enquanto colegas corriam para o aeroporto com passagem só de ida para o exílio, enquanto outros atravessavam a madrugada em banquetes. Com generais celebrando o novo tempo, Ulisses Guimarães fazia algo que, à primeira vista, parecia loucura. Ele ficou no Congresso que estava prestes a ser mutilado. Ficou sob o teto onde, a qualquer segundo, podiam entrar soldados de metralhadora em punho. Ficou sabendo que, ao amanhecer,
Poderia não ter mais mandato, nem voz, nem imunidade. Talvez nem futuro. Naquela noite de 1964, o barulho metálico dos tanques parecia atravessar as paredes de mármore. Telefone tocando sem parar, recados desencontrados. Vão caçar todo mundo. É melhor sumir por uns dias. Os militares só querem tirar os comunistas, depois tudo volta ao normal. Ulisses caminha pelos corredores quase vazios. Olha para as cadeiras, para os microfones desligados, para a tribuna silenciosa. Ali, tantos anos antes, ele havia presidido sessões como presidente da Câmara dos Deputados, mediado debates acalorados, segurado a campainha que controla quem fala, quem cala, quem decide. Agora, parecia que essa mesma campainha estava nas mãos de generais, do lado de fora. A tentação de se adaptar era enorme. Muitos de seus colegas já sussurravam: é só uma correção de rumo. Melhor entrar no jogo do que ficar contra ele. Havia convites, promessas veladas, cargos possíveis em governos estaduais e ministérios de fachada. Um político habilidoso, pragmático, poderia transformar aquele golpe em atalho para o topo. Mas Ulisses sente o mesmo incômodo que o acompanhava desde os tempos de Itirapina. Aquele enjoo físico diante da palavra atalho. Quando ela vem colada à palavra poder, do outro lado do tabuleiro, um rosto conhecido começa a ganhar nitidez sob a nova luz do regime. Paulo Maluf. Se Ulisses hesita frente ao autoritarismo, Maluf enxerga ali um terreno fértil. Aproxima-se dos militares. Posa de gestor eficiente, fala em obras, em grandes avenidas, em pontes de concreto que riscam o horizonte. Enquanto uns fogem e outros se calam, ele se oferece como o político perfeito para um tempo de ordem sem discussão. É o tipo de homem que não perde o sono com a pergunta: a que preço? E Ulisses sabe disso. E justamente por saber, decide que não pode, em hipótese alguma, caminhar na mesma direção. Os primeiros meses da ditadura parecem, para muitos, menos brutais do que o imaginado. Não há de imediato um fechamento completo do Congresso. Há cassações seletivas, intervenções cirúrgicas em sindicatos, perseguição a lideranças estudantis. A palavra de ordem dos generais é normalidade. Mas Ulisses enxerga a armadilha. É uma normalidade com focinho de lobo e sorriso de cordeiro. O parlamento continua aberto, mas cercado. A imprensa circula, mas censurada. Os partidos existem, mas vigiados. É um teatro de democracia. Ele faz sua escolha. Permanecer na arena. Em vez de ir embora ou se vender, decide usar cada centímetro de espaço que restar para resistir por dentro. Não é heroísmo de filme, é cálculo de sobrevivência institucional. Se todos os que acreditam na Constituição saírem de cena, quem vai lembrar aos brasileiros que um dia existiu o direito de discordar? Quando, em 1965, o ato institucional número 2 extingue os partidos e impõe o bipartidarismo, é como se uma borracha passasse por cima da biografia de dezenas de legendas históricas. Ulisses vê o PSD, sua casa política, ser dissolvido num decreto. Em seguida, nasce o MDB, o partido de oposição consentida. Um prato frio oferecido pelo regime para parecer pluralista. Muita gente torce o nariz. Entrar no MDB é legitimar o jogo dos generais. Ulisses enxerga outra coisa. É a última trincheira legal. Ele entra. E não entra para fazer figuração. Aos poucos, o advogado do interior, que já presidira a Câmara nos anos 1950, começa a transformar-se no general civil da resistência parlamentar. Reuniões discretas em apartamentos apertados, articulações longas em mesas de bar com as cortinas fechadas, viagens a estados distantes, para reorganizar diretórios regionais. Nunca há garantia de que a polícia política não esteja ouvindo tudo. Os homens do Doi Codi rondam como sombras, e qualquer frase maldita pode virar inquérito. Ulisses passa a viver com a sensação constante de ser seguido. E quase sempre era. Enquanto isso, Paulo Maluf segue outra trilha. Com a bênção dos militares, sobe degraus que, em tempos normais, levariam décadas. Em 1969, é nomeado prefeito de São Paulo. Não precisa de voto popular, basta um despacho. De repente, aquele ex-colega de pátio da São Francisco, o rapaz de sorriso calculado, controla a maior cidade do país sem ter pedido permissão a um único eleitor. Para o regime, é perfeito. Maluf entrega obras vistosas, grandes avenidas, viadutos que viram cartões postais e, em troca, não faz. Perguntas inconvenientes sobre prisões, torturas, desaparecidos. Ulisses observa de longe e entende o recado.
O Brasil está sendo dividido entre os que constroem pontes de concreto e os que tentam, desesperadamente, manter de pé as pontes invisíveis da democracia. A virada mais sombria vem em 1968. O clima político ferve. Estudantes nas ruas, artistas censurados, operários inquietos. No Congresso, a oposição se esforça para usar a tribuna como o último megafone de indignação. Em dezembro, o regime responde com brutalidade. O ato institucional no 5 cai sobre o país como uma tampa de ferro. Congresso fechado, garantias individuais suspensas, censura total, cassações em massa. É o fim do teatro. Agora, a ditadura tira a máscara. Naquele momento, qualquer político que ainda acreditasse em acomodação entende o que está em jogo. Ulisses vê colegas serem arrancados de seus gabinetes, perderem mandato, direitos, às vezes o próprio rastro na história. Ele próprio escapa da cassação, não por falta de vontade dos generais, mas por cálculo. É útil manter uma oposição mínima, controlada. Para mostrar ao mundo que a democracia continua viva, é uma ironia cruel. Ele é tolerado precisamente porque é perigoso. O Congresso fecha, reabre manco, cheio de cadeiras vazias, onde antes se sentavam vozes incômodas. A cada sessão, Ulisses olha para aqueles espaços desocupados como quem olha para fantasmas. Em sua cabeça, um pensamento martela. Se eu me calar, quem fala por eles? Em 1970, ele assume a presidência nacional do MDB. Não é um cargo honorífico, é uma sentença de insônia. O regime está no auge da repressão. O país vive o chamado milagre econômico, com obras gigantescas, crescimento acelerado, consumo, em alta para uma parte da população. A propaganda oficial vende um Brasil eufórico, enquanto nos porões o grito é abafado a chumbo. Defender democracia num momento em que muita gente está feliz com a prestação do carro novo é remar contra uma corrente furiosa. Nas convenções do MDB, Ulisses começa a moldar a persona que o Brasil inteiro um dia reconhecerá. O orador que fala sem medo, sem floreios inúteis, com frases que cortam como navalha. Numa dessas reuniões, em 1973, ele solta a sentença que ecoa como um tapa na cara da ditadura. Temos ódio à ditadura. Ódio e nojo. Não é apenas retórica. É um desafio frontal. A frase circula clandestinamente em panfletos mimeografados. É repetida em corredores de faculdade, cochichada em mesas de jantar. Cada pessoa que a repete sente uma mistura de coragem e medo. Coragem por se ver representada. Medo de que alguém esteja ouvindo. Enquanto isso, Paulo Maluf segue o caminho inverso. Fortalece-se como um dos políticos mais próximos do esquema de poder montado pelos generais. Depois de prefeito, vira figura influente dentro da Arena e, mais tarde, do PDS, o partido herdeiro da base governista. O regime o apresenta como símbolo da eficiência tecnocrática. Alguém que faz acontecer, que entrega pontes, túneis, conjuntos habitacionais. Quanto mais a oposição denuncia tortura e censura, mais ele fala de asfalto, concreto e progresso. É um duelo de narrativas. De um lado, Ulisses brandindo a Constituição como escudo. De outro, Maluf brandindo maquetes de obras como troféus. O tempo, porém, começa a cobrar seu preço do próprio regime. No meio dos anos 1970, a economia dá sinais de cansaço. A crise do petróleo estoura. A inflação volta a assombrar. A classe média, que aplaudia o milagre, começa a sentir o bolso apertar. E quando o bolso dói, o ouvido se abre. As denúncias de arbitrariedades, antes desprezadas, encontram terreno mais fértil. As eleições legislativas de 1974 trazem um choque. O MDB, esse partido que o regime via como figurante, vence de lavada em vários estados. Ulisses sente o sabor raro de uma vitória arrancada de um campo minado. É o primeiro sinal claro de que a ditadura não é invencível. Em discursos abraçando a euforia, ele define o MDB como o Partido dos Humilhados e Ofendidos. Não é apenas um slogan, é um mapa. O MDB vira o porto dos que perderam emprego por perseguição política, dos que tiveram o filho preso sem explicação, dos que viram o jornal censurado, do estudante espancado em passeata. O governo reage apertando alguns parafusos, mas já não tem a mesma força de antes. Generais falam em distensão lenta, gradual e segura. Traduzindo, eles querem controlar o próprio fim, escolher o ritmo, o roteiro. Talvez até o sucessor civil que garanta um pós-ditadura sob sua tutela. Nesse cálculo, figuras como Paulo Maluf surgem como alternativas sedutoras.
Civis leais ao sistema, capazes de vencer eleições sob as regras do jogo marcadamente viciadas, Ulisses enxerga o perigo. A ditadura pode até tirar a farda da presidência, mas manter a mão no pescoço da democracia seria uma troca de roupa, não de alma. E é isso que ele decide combater com todas as forças que ainda tem, e principalmente com o tempo que lhe resta. Ele já passou dos 60 anos. Sabe que não terá décadas pela frente. A luta precisa acelerar. Em 1977, o general Ernesto Geisel lança o Pacote de Abril, um conjunto de manobras para tentar conter o avanço da oposição. Criação de senadores biônicos, mudança nas regras eleitorais, mais poderes para o executivo. É como se, ao ver o jogo apertar, o regime mudasse o tabuleiro no meio da partida. Ulisses reage com fúria controlada. Ele percorre o país denunciando o golpe dentro do golpe, fala em casuísmo, em fraude institucionalizada. Em cada discurso, a mesma mensagem. Eles têm medo do voto. É nessa época que seu nome começa a ultrapassar o círculo dos politizados e a entrar nas salas de jantar, nos bares, nos ônibus. As pessoas não precisam concordar com todos os seus discursos, mas reconhecem nele algo raro: consistência. Ele poderia, como tantos, ter se adaptado, se tornado um oposicionista de estimação, daqueles que criticam, mas nunca o suficiente para incomodar de verdade. Em vez disso, escolheu elevar o tom, ainda que isso significasse aumentar o risco pessoal. Do outro lado, Maluf continua a crescer à sombra do sistema. Em 1979, torna-se governador de São Paulo, novamente sem passar pelo crivo direto do povo. É nomeado pelo presidente general. O contraste não poderia ser mais simbólico. Enquanto Ulisses percorre o país pedindo eleições livres, Maluf ocupa o Palácio dos Bandeirantes graças a uma canetada. As obras grandiosas continuam, as empreiteiras agradecem, o regime exibe São Paulo como vitrine de modernidade, mas por trás dessa vitrine, o país está exausto. As greves do ABC explodem no fim dos anos 1970, lideradas por um metalúrgico que o Brasil ainda está conhecendo: Luiz Inácio Lula da Silva. O barulho dos piquetes, dos apitos e das assembleias gigantes faz eco no mesmo país que se acostumou a ouvir, por anos, apenas a voz monocórdica dos porta-vozes do governo. Ulisses vê naquele movimento algo familiar. A mesma rebeldia silenciosa que ele sentira quando menino. Ouvindo as conversas sussurradas em Itirapina, o país, enfim, volta a falar em voz alta. A abertura se acelera. Em 1979, a anistia é aprovada, trazendo de volta do exílio dezenas de lideranças políticas, artistas, militantes. O Brasil reencontra seus filhos que voltam com histórias de prisões, de salas de tortura, de parentes que ficaram para trás, enterrados, em covas anônimas ou desaparecidos para sempre. A narrativa oficial de Anos de Ouro começa a rachar. Ulisses, como presidente do MDB, que pouco depois se tornará PMDB com a volta do pluripartidarismo, tenta organizar essa avalanche de expectativas. Todos querem, ao mesmo tempo, justiça, memória, eleições diretas, fim imediato do entulho autoritário. Mas há um problema. O relógio, o mandato do último general-presidente, João Figueiredo, termina em 1985. Faltam poucos anos. E os militares, junto com setores da velha elite, articulam uma transição controlada. Nada de votar para presidente nas urnas. Apenas um colégio eleitoral para escolher, indiretamente, o próximo chefe do executivo. Nesse cenário, Paulo Maluf se move com velocidade. Dentro do partido governista, o PDS começa a construir sua candidatura presidencial. Usa a máquina, os cargos, a influência, promete continuidade de obras, segurança, crescimento. Ulisses assiste a esse avanço como quem vê um incêndio se aproximando de um arquivo histórico. Se Maluf chegar à presidência pela via indireta, a ditadura trocará de roupa, mas não de pele. Não bastará ter um presidente civil se ele for o herdeiro direto do mesmo sistema que censurou, prendeu e matou. O tempo aperta, cada mês perdido é um tijolo a mais no caminho do rival. É nesse contexto que a ideia de uma campanha nacional por eleições diretas começa a deixar o campo dos sonhos e entrar no das estratégias concretas. A famosa emenda Dante de Oliveira surge como ponto de convergência. Se aprovada, devolve ao povo o direito de escolher o presidente já em 1985.
Só que para isso é preciso uma mobilização sem precedentes, capaz de dobrar não apenas o Congresso, mas também a inércia de uma sociedade traumatizada. Ulisses sabe que não há margem para erro. Ele está envelhecendo, o país está cansado, o regime está ferido, mas ainda perigoso. E do outro lado, Maluf corre para se tornar o presidente do fim da ditadura, sem nunca ter lutado contra ela. É uma corrida contra o relógio, contra a apatia, contra o medo, contra a própria biologia. Naquele início de década de 1980, o Brasil parece uma corda esticada ao máximo. De um lado, a esperança renascida nas greves, nos comícios, no retorno dos exilados. Do outro, a máquina pesada de um sistema acostumado a decidir tudo entre quatro paredes. No centro dessa corda, como um equilibrista velho, mas teimoso, Ulisses se prepara para dar o passo mais arriscado da sua vida. Em breve, ele vai subir em caminhões de som, enfrentar multidões oceânicas, desafiar generais e, sobretudo, encarar cara a cara o adversário que vinha crescendo à sombra desde os tempos em que dividiam o pátio da São Francisco. A disputa não será apenas por um cargo. Será por quem terá o direito de colocar seu rosto no momento exato em que o Brasil cruza a fronteira entre ditadura e democracia. E nesse duelo, não haverá prorrogação. A data da votação da emenda está marcada, o relógio está rodando e qualquer vacilo pode condenar uma geração inteira a mais anos de silêncio, num país em que, por 20 anos, ninguém podia nem escolher o presidente. De repente, um mar de gente. Mais de 1 milhão de pessoas, apertadas como se a cidade inteira tivesse decidido caber numa só praça, ergue um grito único que corta o ar como sirene de incêndio. Diretas! No meio desse oceano humano, em cima de um caminhão de som, um homem de cabelos já completamente brancos, terno amarrotado e uma faixa amarela atravessada no peito, levanta os braços. Ele não é general, não é astro de TV, não é dono de banco. É um deputado, um advogado do interior, que olha para aquela multidão e sabe. Ou ele arranca o país da mão da ditadura agora, ou talvez não esteja vivo quando surgir outra chance. Ulisses Guimarães sente o chão tremer sob o peso da esperança alheia e sob o peso do relógio. Aquele início de 1984 é um absurdo histórico em movimento. Por 2 décadas, o regime ensinara o brasileiro a cochichar, a desconfiar do vizinho, a engolir em seco diante da palavra política. E, de repente, crianças são colocadas nos ombros dos pais para ver o senhor diretas. Velhas senhoras carregam cartazes feitos à mão. Operários saem direto do turno da noite para a praça. Artistas de novela rasgam o medo ao vivo. Gente que nunca tinha ido a uma manifestação se emociona só de estar ali. O país, que parecia anestesiado, acorda aos gritos. Ulisses ocupa o centro dessa tempestade. Aos 67 anos, com o organismo já marcado por décadas de café forte e noites mal dormidas, ele percorre cidades como se tivesse voltado aos 20, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Recife, Curitiba, Goiânia. Em cada aeroporto, a mesma rotina. Desembarca, fala com jornalistas, entra num carro apertado, reúne lideranças locais, sobe num palanque improvisado. De vez em quando, mal tem tempo de trocar a gravata. Médicos o alertam. O coração não é de ferro. Ele responde meio sério, meio em desafio. Quem tem medo de morrer não faz política em ditadura. Mas não é só o corpo que está no limite. O calendário também. A emenda Dante de Oliveira tem data para ser votada na Câmara, 25 de abril de 1984. Falta pouco. Ulisses sabe que, matematicamente, é quase impossível chegar aos 2/3 necessários com um Congresso ainda cheio de deputados ligados ao regime. Mas também sabe que, se a emenda não for votada com o país nas ruas, a história vai escrever outra frase. Perdemos porque desistimos antes da hora. Ele escolhe a opção mais arriscada: empurrar o Brasil inteiro para o fio da navalha. Do outro lado, nos bastidores iluminados à meia luz de gabinetes refrigerados, Paulo Maluf joga o seu jogo. Enquanto Ulisses sobe em caminhões de som, Maluf sobe escadas de ministérios. Ele calcula, conta votos, promete cargos, oferece verbas, acena a governadores e prefeitos. Se as diretas vingarem, seu projeto de chegar à presidência pela via indireta desaba. O homem das grandes obras, acostumado a inaugurar viadutos sob chuva de papel picado, enxerga nas diretas um risco gigantesco. Pela primeira vez, teria de enfrentar não burocratas, mas o povo.
aquele mesmo povo que lota as praças para ouvir seu velho inimigo. As semanas se encurtam. A cada comício, as multidões crescem. Em São Paulo, no Vale do Anhangabaú, a massa humana é tão compacta que as pessoas mal conseguem erguer os braços. No Rio, na Candelária, a pavimentação some sob um tapete de gente, bandeiras, faixas, lágrimas. De cima do palanque, Ulisses vê rostos que nunca o ouviram falar antes, mas que repetem seu nome como se fosse de um velho parente. Ele sabe que ali embaixo também há agentes do regime, infiltrados, anotando cada frase. Mesmo assim, larga no microfone, com a voz rouca. Não queremos esmola de liberdade. Queremos o direito de votar para presidente. A multidão responde como se fosse um único corpo. A tensão chega ao ponto de estalar. Na véspera da votação da emenda, Brasília parece uma panela de pressão. Aviões chegam lotados de parlamentares, emissários, lobistas, bispos, artistas, estudantes. Telefones tocam sem parar. Generais circulam pelos corredores sem farda, mas com a mesma autoridade dura no olhar. Ulisses coordena reuniões que entram madrugada adentro. Tenta converter indecisos. Pressiona, negocia, alerta. Amanhã, o Brasil inteiro vai saber o nome de quem votar contra o povo. Ele não tem exército, não tem tanques, não tem porões. Tem apenas a arma que sempre escolheu: a palavra. O 25 de abril amanhece com o céu encoberto sobre a capital. Dentro da Câmara, o clima é de final de campeonato, mas sem garantias de prorrogação. As galerias estão lotadas. Nas ruas, rádios de pilha grudados no ouvido de quem não pode entrar. A sessão começa. Ulisses acompanha a votação como quem acompanha uma transfusão de sangue em paciente em coma. Cada voto favorável é uma pulsação. Cada voto contra, uma hemorragia. Os números vão subindo. 320, 350, 400 votos sim. Quando termina a chamada, o resultado explode pelo plenário. Maioria esmagadora a favor das diretas. E, ainda assim, derrota. Faltaram 22 votos para os 2-3. 22. O tipo de número que gruda na memória como cicatriz. Nas galerias, gente chora, grita, canta o hino nacional como se tentasse, na marra, reverter a matemática fria. Alguns parlamentares do governo saem sorrindo amarelo, aliviados. Ulisses permanece alguns segundos parado, em silêncio, segurando a presidência da sessão nas mãos, antes de bater o martelo. Lá fora, o país inteiro tenta entender como algo que pareceu tão grande pôde caber dentro de uma palavra tão pequena. Rejeitada. Qualquer outro poderia desabar ali. Ele não. Ao descer a rampa do Congresso, cercado por jornalistas e militantes, Ulisses solta a frase que reorganiza todo o tabuleiro. A emenda foi derrotada. O povo não. É mais que um consolo. É um anúncio de que a luta vai simplesmente mudar de trincheira. Se não será possível conquistar o voto direto agora, será preciso impedir que o próximo presidente seja o herdeiro puro sangue da ditadura. E nesse cenário, uma sombra ganha contorno claríssimo. Paulo Maluf. O PDS, partido governista, precisa escolher seu candidato ao colégio eleitoral que, em 1985, elegerá o presidente indiretamente. É o último suspiro do modelo que Ulisses combate desde sempre. Nos bastidores, os militares dividem-se entre dois nomes: Mário Andreazza, o preferido de parte da cúpula, e Maluf, favorito de outra ala, mais pragmática. A convenção partidária vira uma guerra intestina, com delegados trazidos às centenas, promessas sussurradas em corredores de hotel, malas de apoio político circulando madrugada adentro. Quando o resultado sai, é um terremoto. Maluf vence Andreazza dentro do PDS. O sorriso confiante com que ele sai da convenção contrasta brutalmente com o clima no resto do país. Generais se irritam, velhos caciques da ditadura se sentem traídos, governadores de situação ameaçam debandar. A vitória interna de Maluf é, na prática, o tiro de largada da sua derrota nacional. Ulisses percebe na mesma hora a brecha. Se um candidato tão identificado com o arbítrio encabeçar a chapa do governo, será possível costurar uma frente ampla de oposição para enfrentá-lo no colégio eleitoral. Começa então uma dança política frenética. Ulisses, presidente do PMDB, e Tancredo Neves, governador de Minas, articulam uma aliança improvável com dissidentes do próprio PDS, gente que sempre estivera do lado do regime, mas que não engole o estilo agressivo de Maluf. Surge a Aliança Democrática, unindo o PMDB e a recém-criada Frente Liberal. Para vice de Tancredo, escolhem justamente um ex-presidente da Arena, José Sarney,
símbolo vivo da velhíssima ordem. Muita gente torce o nariz. A esquerda desconfia, estudantes protestam, parte da base do MDB se sente traída. Ulisses sabe o tamanho do risco, mas vê ali uma equação brutal. Sem Sarney e sem os dissidentes, Maluf vence. Com eles, é possível virar o jogo. Ele escolhe mais uma vez o caminho mais torto e mais estratégico. A campanha para o colégio eleitoral não tem comícios de 1 milhão de pessoas, não tem palco de artistas famosos, não tem multidões nas praças. Ela se faz em telefonemas discretos, visitas a casas de parlamentares, conversas de madrugada em apartamentos funcionais. Ulisses cruza corredores de Brasília como um general em guerra de trincheiras, contando baixas, comemorando cada adesão, vigiando traidores em potencial. Maluf, por sua vez, aposta na força da máquina, na gratidão dos que enriqueceram sob seu guarda-chuva, na sobrevivência do velho medo da mudança. Quando, em 15 de janeiro de 1985, o colégio eleitoral se reúne, o clima é de velório e parto ao mesmo tempo. De um lado, Tancredo Neves, candidato da Aliança Democrática, abraçando governistas arrependidos e oposicionistas veteranos. Do outro, Paulo Maluf, cercado pelos restos da estrutura que dominou o país por 20 anos. Ulisses está lá, no plenário, observando cada voto computado. A contagem, desta vez, não traz o suspense fatal da emenda Dante. A vantagem de Tancredo é clara. Quando o resultado é proclamado, o país explode. Gente vai às ruas comemorar a vitória de um presidente civil eleito, ainda que indiretamente. O nome de Ulisses é gritado ao lado do de Tancredo. Muita gente vê os dois como faces da mesma conquista. Mas o Brasil raramente entrega vitórias limpas. Às vésperas da posse, Tancredo é internado com dores abdominais, as notícias são confusas, cheias de meias-verdades, boletins médicos vagos. O país, que se preparava para festejar o fim simbólico da ditadura, passa a acordar e dormir ao som da mesma pergunta. Ele vai aguentar? Ulisses acompanha tudo com um nó na garganta. Ele ajudou a construir aquela transição centímetro a centímetro. E agora vê a história conspirar contra o protagonista escolhido. Quando fica claro que Tancredo não poderá tomar posse na data marcada, a tensão atinge níveis insuportáveis. Juristas se debruçam sobre a Constituição. Quem assume? O vice José Sarney, que até outro dia era pilar do sistema que se tenta enterrar? O presidente da Câmara? O próprio Ulisses, ironicamente? Em meio ao caos, prevalece a tese de que Sarney deve assumir interinamente. Para muitos, parece um pesadelo. O homem encarregado de iniciar a nova república é um ex-chefe de partido da ditadura. Ulisses engole a frustração e toma uma decisão. Não será o presidente, mas será o vigilante. Nasce ali o papel que ele assumirá com ferocidade. O fiscal da nova república. Eleito presidente da Câmara dos Deputados, Ulisses ganha uma posição estratégica. É a partir dali que vai comandar pouco depois o processo que se tornará o maior legado de sua vida. A Assembleia Nacional Constituinte. Se na juventude ele sonhava em advogar diante das leis, agora terá a chance de escrever as próprias leis, e não qualquer lei. A espinha dorsal do país pós-ditadura, mas o tempo, mais uma vez, é seu inimigo. O mandato de Sarney tem data certa para acabar. As pressões econômicas se acumulam. O medo de uma recaída autoritária ainda ronda. Em 1987, a Constituinte é instalada. O plenário se enche de 559 constituintes. Deputados, senadores, líderes sindicais eleitos, coronéis do interior, religiosos, empresários, ex-presos políticos. É um Brasil inteiro comprimido numa sala, com todos os seus conflitos, medos e interesses. Ulisses, à frente, assume a presidência dos trabalhos. Ele sabe que, dali, podem nascer duas coisas. Uma Constituição que blinde a democracia ou um texto tímido, cheio de brechas para que velhos fantasmas voltem a assombrar. As disputas são intensas. De um lado, uma frente progressista quer garantir direitos trabalhistas, liberdade de imprensa, saúde universal, voto para analfabetos, igualdade entre homens e mulheres, proteção ao meio ambiente, demarcação de terras indígenas. Do outro, um bloco conservador, o famoso Centrão, tenta travar ou desidratar boa parte desses avanços, preocupado com excessos que possam paralisar o país. Quem ajuda a articular esse grupo? Velhos conhecidos da política, entre eles Paulo Maluf, agora deputado federal, trabalhando contra bastidores qualquer mudança que ameace privilégios consolidados. Mais uma vez,
O duelo entre os dois antigos colegas da São Francisco ganha palco, agora com a caneta da história apontada para cima da tribuna. O trabalho é exaustivo. São centenas de emendas, relatórios, sub-relatórios, audiências públicas. Ulisses passa horas presidindo sessões que começam de manhã e terminam de madrugada. Seus ombros caem, as olheiras se aprofundam, a voz muitas vezes falha no final do dia. Ele sofre pressões abertas e veladas. Empresários o acusam de estar criando uma constituição inexequível. Militares resmungam que a nova carta está humilhando as Forças Armadas. Políticos profissionais reclamam dos novos mecanismos de controle. Há telefonemas ásperos, cartas anônimas, recados atravessados em colunas de jornal. Em certos momentos, parece que tudo vai desandar. Em uma votação crítica, o Centrão consegue impor mudanças que afrouxam alguns avanços planejados. O país de fora observa perplexo manchetes que falam em retrocesso dentro da própria Constituinte. Ulisses reage com a arma que sempre usou. O discurso direto, quase cortante. Da tribuna, ele solta frases que ecoam além dos muros do Congresso. Traidor da Constituição é traidor da pátria. É um aviso e uma ameaça moral, lançados àqueles que tentam manter as portas entreabertas para o autoritarismo voltar. A pressão do tempo é brutal. Há uma data simbólica em jogo: 5 de outubro de 1988. Se a Constituição não estiver pronta até lá, cresce o risco de o país mergulhar num limbo institucional, dando margem a aventureiros de farda ou de terno. Ulisses transforma esse prazo em mantra. Repete em reuniões fechadas, em entrevistas, em almoços com líderes partidários. Não temos o direito de falhar com essa geração. Em casa, a família se preocupa com a saúde dele. Amigos sugerem que reduza o ritmo, ele recusa com ironia. Quando a democracia estiver pronta, eu durmo. No meio desse turbilhão, as derrotas da ditadura vão se consolidando, ponto por ponto, no texto constitucional. A censura prévia vira crime. A tortura passa a ser inafiançável e imprescritível. O voto direto é garantido para presidente, governadores, prefeitos, senadores, deputados, vereadores. Os direitos sociais ganham musculatura. Férias, 13º, aviso prévio, licença maternidade e paternidade, seguro-desemprego. O Sistema Único de Saúde é concebido, universalizando o acesso à saúde. Povos indígenas são reconhecidos como sujeitos de direitos originários sobre suas terras. Aos poucos, a Constituição vai ganhando o rosto de um país que se recusa a esquecer o que viveu. Quando finalmente chega o 5 de outubro de 1988, o Congresso está lotado. Nas galerias, sobreviventes da ditadura, mães de desaparecidos, sindicalistas, artistas, estudantes, padres, pastores, militares da reserva, empresários. A imprensa transmite ao vivo para um Brasil que, dessa vez, pode assistir à história sem medo de que alguém corte o sinal. Ulisses, de toga, caminha até a mesa, trazendo consigo um calhamaço de quase 300 artigos. É pesado, literalmente pesado. Ele o ergue como quem ergue um filho que acabou de nascer. Naquele instante, o menino de Itirapina que ouvia cochichos sobre política no fundo da loja, o estudante da São Francisco que debatia a República nos intervalos, o deputado que enfrentou a ditadura na tribuna, o general civil da campanha das diretas, o artífice da transição, o maestro da Constituinte, todos esses Ulisses se fundem num só gesto. Ele bate o martelo e proclama a nova Constituição. Depois, com a voz embargada mas firme, diz ao país: declaro promulgada. O documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Ao chamá-la de Constituição Cidadã, ele não está buscando uma frase de efeito. Está cravando uma ideia. Depois de décadas em que o povo foi tratado como espectador, ou pior, suspeito, o cidadão entra, finalmente, no centro do palco. Cada artigo ali é também um antídoto contra o retorno de tempos em que a lei era o que um general decidia de manhã. O aplauso que se segue é longo, quase catártico. Alguns choram abertamente. Muitos, ao ver aquele senhor idoso, de toga e olhar cansado, têm a sensação definitiva de que a ditadura, enfim, acabara. Não por generosidade de quem mandava, mas pela teimosia de quem resistiu. Paulo Maluf, sentado entre os constituintes, assiste à cena. Ele, que tanto apostou numa transição controlada, que se preparou para ser o presidente do fim da ditadura, sem nunca ter lutado contra ela, vê o rival de décadas erguer o símbolo máximo da nova ordem.
As avenidas, os túneis, os viadutos que Maluf inaugurou continuam de pé, é verdade. Mas ali, diante de milhões de telespectadores, fica claro que quem está inaugurando algo verdadeiramente irreversível é Ulisses. Um país em que, ao menos no papel, nem tanques nem obras faraônicas podem calar o cidadão. Quando deixa o plenário naquele dia, cumprimentado por aliados e adversários, Ulisses sabe que não conquistou tudo. Não virou presidente. Não realizou o sonho de ver as diretas aprovadas em 1984. Não apagou da noite para o dia as desigualdades que o revoltavam desde a infância. Mas carrega nas mãos um texto que é, na prática, o mapa de um Brasil que ainda está por construir. E, antes que alguém pense em canonizá-lo, ele mesmo lembra. Esta Constituição não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma, mas ela avançará na medida em que a sociedade a defender. O velho advogado do interior, que um dia aprendeu que a lei tanto pode oprimir quanto libertar, escolheu ficar do lado mais difícil, o de quem escreve regras para limitar o próprio poder. Daqui em diante, sua história entrará em outro terreno, o das disputas eleitorais na democracia recém-nascida, o das frustrações e apostas no Brasil que ele ajudou a desenhar no papel. Mas naquele momento exato, ao descer mais uma vez a rampa do Congresso com a Constituição debaixo do braço, Ulisses Silveira Guimarães já sabia. Mesmo que nunca chegasse ao Palácio do Planalto, uma parte decisiva do futuro do país carregaria para sempre sua caligrafia invisível. 3 anos depois de erguer diante do país a Constituição Cidadã como um troféu de vitória, o mesmo homem aparece na televisão pedindo votos e quase ninguém atende. Aquele que arrastou milhões às ruas pelas diretas, que enfrentou generais, que presidiu a Assembleia Constituinte, agora fala para uma câmera fria, num estúdio iluminado demais, enquanto a audiência muda de canal para ver um jovem governador alagoano com jeito de astro de novela prometer caçar marajás. Ulisses Guimarães descobre, em tempo real, que a gratidão política tem prazo de validade curtíssimo, e que a democracia que ele ajudou a construir não poupa nem seus arquitetos. O clima no país é outro. A Constituição foi promulgada, a censura foi extinta, a tortura virou crime imprescritível. E pela primeira vez em quase 30 anos, o povo vai escolher diretamente o presidente da República. É o sonho antigo, enfim, materializado. Só que junto com a liberdade, vem o caos. Inflação explodindo, salários derretendo, filas em supermercados durante a madrugada. Gente correndo para encher carrinhos antes da remarcação de preços. A democracia nasce em meio a etiquetas remarcadas com caneta hidrocor. A pressa para mudar tudo vira combustível para promessas fáceis, caras novas, slogans brilhantes. É nesse tabuleiro que Ulisses, então com mais de 70 anos, decide entrar como candidato. Ele sabe que o tempo corre contra ele. Não apenas o tempo do relógio eleitoral, com prazos, convenções e propaganda gratuita, mas o tempo biológico. O corpo carrega décadas de noites em claro, cigarros, cafés e discursos intermináveis. Em privado, amigos sugerem que ele se contente com o papel de patriarca da redemocratização, aquela figura respeitada que aconselha. Escreve artigos, dá entrevistas, Ulisses escuta e recusa. Para ele, democracia sem risco pessoal é meia democracia. E há um desafio silencioso que o corrói. Provar a si mesmo que não é apenas o homem dos bastidores, mas que pode, enfim, chegar ao cargo que o regime militar lhe negou por tanto tempo. Do outro lado, a velha sombra, Paulo Maluf também entra na corrida presidencial. A rivalidade iniciada em São Paulo, temperada pela ditadura, reacendida na luta pelas diretas e na Constituinte, reaparece agora num cenário completamente novo. Não mais colégios eleitorais, não mais convenções manobradas a portas fechadas, mas o voto direto de dezenas de milhões de brasileiros. Maluf aposta que sua imagem de gestor eficiente, construtor de avenidas, pode seduzir um povo cansado de discurso. Ulisses confia que a memória das grandes lutas democráticas ainda pesa. É o duelo de 2 veteranos acostumados a operar em gabinetes, jogados sob holofotes que não perdoam. A campanha de 1989 tem algo de carnaval e de faroeste. De um lado, velhos caciques. De outro, estreantes carismáticos. Luiz Inácio Lula da Silva aparece como líder sindical com discurso inflamado e base operária. Leonel Brizola encarna o trabalhismo. Histórico. Fernando Collor surge montado numa narrativa de caçador de corruptos, jovem,
bem apessoado, cercado de marqueteiros que entendem profundamente a linguagem da TV. No meio disso, Ulisses tenta traduzir, em jingles e programas de poucos minutos, décadas de luta política. É como tentar contar guerra e paz num bilhete de metrô. Os programas eleitorais evidenciam o choque geracional, enquanto Collor aparece correndo na praia, dirigindo carro esportivo, falando em modernidade e choque de gestão. Ulisses é mostrado em ambientes fechados, cercado de livros, papéis, imagens de palanques da época das diretas. Para quem viveu aquele período, aquilo emociona. Para quem tem 18, 20 anos e vota pela primeira vez, parece uma fotografia sépia numa sala cheia de cores. A democracia, que ele ajudou a parir, o coloca diante de um espelho cruel. Boa parte da juventude não o reconhece como protagonista da própria liberdade recém-conquistada. Ele percebe isso nos comícios. Em cidades do interior, ainda há quem o abrace chorando, quem traga recortes de jornal amarelados, quem o chame de meu presidente por antecipação. Mas, nos grandes centros, uma fatia crescente da plateia olha para o palanque com pressa, aguardando o show musical ou a fala do candidato, mais midiático que virá depois. Ulisses insiste, ajusta discursos, tenta falar menos de passado e mais de futuro. Fala em ética, em respeito à Constituição, em responsabilidade com as contas públicas. Só que ética não enche geladeira. Constituição não segura inflação. Responsabilidade não cabe em slogans de 10 segundos. Nos bastidores, a crueldade dos números aparece primeiro que nas pesquisas de rua. As sondagens internas do PMDB mostram o que ninguém deseja enxergar. Ulisses patina em um dígito, bem abaixo de Collor, Lula, Brizola e até de Paulo Maluf. O velho rival, com sua retórica de obras e promessas de crescimento, consegue encarnar melhor para parte do eleitorado a ideia de ordem com progresso. Dentro do partido, alguns começam a sussurrar que talvez fosse melhor retirar a candidatura prestigiosa demais para correr o risco de uma humilhação nas urnas. Ele escuta tudo, respira fundo e, mais uma vez, escolhe o caminho mais duro. Vai até o fim. Se a democracia exige enfrentar o veredito do povo, que venha o veredito inteiro. O primeiro turno é um banho de realidade. Collor e Lula avançam para a decisão. Brizola fica por pouco. Maluf, mesmo carregando o peso de denúncias e uma biografia grudada. A ditadura termina numericamente acima de Ulisses. O senhor diretas, o presidente da Constituinte, o homem que mudou a cara do país, fica lá atrás com pouco menos de 5% dos votos. É uma queda simbólica que em qualquer outro personagem bastaria para sepultar qualquer ambição. Na noite do resultado, enquanto fogos estouram em comemoração de uns e outros, ele se recolhe, digere os números e, diante de assessores, atônitos, solta apenas uma frase seca. O povo não erra. O povo aprende. Esse momento marca um ponto de virada interno. Para quem olha de fora, Ulisses sofreu a derrota de sua vida. Para ele, é também uma espécie de libertação. Sem o peso de ter de agradar a todos, sem a ilusão de uma candidatura salvadora, volta ao que sempre foi seu ofício mais genuíno. Ser a consciência crítica, o cobrador incômodo. A eleição de Collor, com seu discurso apaixonado contra Marajás e contra os corruptos, lhe soa familiar e, ao mesmo tempo, perigosamente superficial. Ulisses observa à distância, atento, como se acompanhasse uma cirurgia feita por um médico talentoso, mas afoito demais para respeitar os protocolos. O governo Collor começa com gestos que parecem, à primeira vista, radicais e corajosos. O confisco da poupança pega o país inteiro de surpresa. Em questão de horas, milhões de brasileiros acordam sem acesso ao dinheiro que guardaram por anos. A medida, vendida como remédio amargo, mas necessário, mergulha famílias numa combinação de pânico e revolta. Empresas quebram, casamentos estremecem, sonhos de casa própria, de faculdade, de pequenos negócios evaporam. Ulisses vê, com inquietação crescente, a Constituição recém-nascida ser torcida no limite por decretos emergenciais, planos econômicos, improvisados, canetadas que parecem ignorar o Pacto Institucional de 1988. Paulo Maluf, derrotado nas urnas, escolhe outro caminho. Reforça o papel de líder conservador. Preserva redutos eleitorais em São Paulo trabalha para se manter como figura central das grandes negociações políticas. Se Ulisses aposta na crítica aberta, Maluf joga com bastidores, alianças locais, controle de máquinas partidárias.
É como se a velha disputa entre os dois continuasse, mas por trilhas diferentes. De um lado, a voz estridente que denuncia. De outro, a mão que se oferece em acordos. Em Brasília, um observa o outro como dois pugilistas veteranos que, mesmo fora do ringue principal, continuam medindo forças nos vestiários. Com o passar dos meses, os escândalos começam a brotar no entorno de Collor como ervas daninhas em terreno mal cuidado. Reportagens revelam a atuação de um operador de bastidores, Paulo César Farias, canalizando recursos obscuros para a campanha e para o circuito íntimo do presidente. Depoimentos, documentos, cheques, gravações, a montanha de suspeitas cresce dia após dia. Aquele discurso anticorrupção que encantou tantos aparece, agora, cercado por indícios de enriquecimento ilícito. Caixa 2, proteção a aliados. Ulisses enxerga ali, de forma quase dolorosa, uma repetição de enredo. Mais uma vez, a promessa de redenção nacional ameaça afundar em lama. A sociedade, porém, não é mais a mesma dos anos 70. A geração que viu as diretas ainda está viva. E uma nova geração, que cresceu sob a Constituição de 1988, começa a se movimentar. Estudantes pintam o rosto de verde e amarelo, tomam as ruas, gritam "Fora Collor", com a mesma fúria com que, anos antes, gritaram "Diretas já". As praças lotam de novo. Mas agora o alvo não é um general abstrato. É um presidente eleito pelo voto direto. O teste derradeiro não é apenas para Collor. É para o próprio sistema que Ulisses ajudou a desenhar. A democracia brasileira suporta destituir, dentro da lei, um presidente da República sem desabar junto? O relógio acelera. As comissões parlamentares de inquérito trabalham sob holofotes. As manchetes diárias alimentam a indignação. Há pressões de todos os lados. Grupos que temem a desestabilização institucional, empresários assustados, militares atentos, partidos divididos entre o cálculo frio e o medo da reação popular. Ulisses, agora novamente deputado veterano, entra em ação como se o país tivesse voltado aos dias da emenda Dante de Oliveira. Articula, discursa, pressiona colegas, chama para si a responsabilidade de lembrar, em plenário, que a Constituição não é apenas um enfeite para as paredes do Congresso. O confronto com velhos conhecidos reaparece. Entre os que tentam segurar Collor até o último minuto, há figuras do conservadorismo histórico, inclusive aliados eventuais de Maluf. Interessados em evitar o precedente de um presidente derrubado por corrupção, o raciocínio cínico é simples. Hoje é ele. Amanhã podemos ser nós. Ulisses rebate com sua velha munição. A moralidade como instrumento político? Se a Constituição prevê impeachment, se os crimes de responsabilidade se confirmam, não agir seria trair o pacto de 1988. É, de certo modo, o prolongamento natural da frase que lançou na Constituinte. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Agora, esse juízo moral tem endereço. O dia da votação do impeachment na Câmara transforma Brasília novamente em arena eletrificada. Caras pintadas ocupam a esplanada. Bandeiras tremulam, rádios e TVs transmitem ao vivo. Bares e casas de família param para acompanhar. O placar como se fosse final de Copa do Mundo. Cada voto é saudado ou vaiado. A diferença, em relação a 1984, é brutal. Ali, a emenda das diretas foi enterrada por uma minoria de bloqueio. Agora, o julgamento corre sob as regras elaboradas na Constituição que ele mesmo ajudou a escrever. O instrumento que faltou naquela época está finalmente em pleno uso quando o resultado se consolida e a autorização para processar Collor é aprovada por ampla maioria. O plenário explode em aplausos e gritos. Lá fora, fogos, abraços, lágrimas, cantos de hino. Ulisses, mais uma vez, não é o protagonista oficial. O presidente da Câmara é outro. Mas seu papel simbólico paira sobre o ambiente. Para muitos, é como se o velho advogado de Tirapina finalmente testasse, em situação limite, a resistência da obra que ergueu em 1988 e ela aguentou. Não houve tanques nas ruas, não houve fechamento de Congresso, não houve golpe. Houve, sim, a aplicação dura e fria de um mecanismo constitucional. Mas o tempo, esse antagonista silencioso da biografia de Ulisses, cobra a sua parte. Poucas semanas depois da votação, com o processo já encaminhado ao Senado, ele se prepara para um voo de helicóptero, saindo de Angra, dos Reis, no litoral fluminense. A ideia é simples. Uma viagem de rotina, um deslocamento rápido,
como tantos que fez ao longo da vida. O mar está revolto. O céu de primavera alterna clarões e nuvens pesadas. Não há palanque, não há microfones, não há multidão. Há apenas o ruído das hélices cortando o vento e um homem de 76 anos, carregando, sem saber, a última página de sua história. Minutos depois da decolagem, o improvável acontece. O helicóptero desaparece dos radares. Some no horizonte entre colinas cobertas de mata e mar agitado. Mensagens de rádio se perdem, a comunicação se interrompe. Começa uma busca aérea e marítima que dura dias. Helicópteros sobrevoam a região. Barcos vasculham enseadas. Mergulhadores sondam profundidades traiçoeiras. Encontra-se parte da fuselagem, destroços boiando, alguns objetos pessoais. Do corpo de Ulisses, nada. É como se o mar, esse personagem ancestral da história brasileira, tivesse decidido guardar para si o corpo de quem ajudou a redesenhar a República. O país recebe a notícia em choque, não há imagens de caixão sendo carregado por multidões. Não há velório aberto com filas quilométricas. Não há corpo coberto por bandeira. Há, sim, uma espécie de luto suspenso. Uma incompletude quase física. O homem que passou a vida inteira falando de corpo político, de corpo de leis, de corpo de cidadãos, desaparece justamente no nível mais concreto da palavra. Sem corpo, resta o símbolo. E ele cresce. Programas de TV reprisam cenas dele nos palanques das diretas, na presidência da Constituinte, em duros discursos contra a ditadura. Fotos em preto e branco e imagens em VHS se misturam, criando a sensação de que, de alguma forma, aquele homem nunca pertenceu inteiramente ao mundo dos vivos comuns. A morte inesperada funciona como um último plot twist cruel, na disputa surda entre Ulisses e seus velhos adversários. Enquanto ele desaparece no mar, Paulo Maluf continua vivo, ativo, disputando eleições, manejando bastidores, acumulando processos. Com o passar dos anos, o país verá Maluf ser condenado por corrupção, lavagem de dinheiro, desvio de recursos públicos, cumprir pena em regime domiciliar. As obras que ele construiu em São Paulo continuarão lá, atravessadas por investigações sobre superfaturamento. Já Ulisses, que nunca ergueu um viaduto, deixou algo menos visível, mas infinitamente mais difícil de destruir. Uma Constituição que, com todas as suas cicatrizes, ainda é o escudo institucional do país. A imagem que fica de Ulisses Silveira Guimarães é complexa, e por isso mesmo, viva. Há quem lembre do político hábil nos acordos, capaz de alianças improváveis. Há quem o venere como símbolo quase santo da democracia. Há quem critique concessões na Constituinte, a aliança com Sarney, a participação em arranjos da nova República. Ele mesmo, se pudesse escolher, talvez rejeitasse qualquer tentativa de canonização. Passou a vida repetindo que política é o terreno da imperfeição, onde se negocia o possível para evitar o pior. E, ainda assim, manteve algumas linhas inegociáveis: o repúdio à tortura, a defesa do voto, o respeito absoluto à Constituição. Anos depois de sua morte, a alcunha, Senhor Diretas, permanece, mas ganha companhia. Pai da Constituição Cidadã. Escolas dão seu nome, avenidas o homenageiam, bustos em bronze o retratam com o inseparável óculos de armação grossa e o topete branco. Em sessões solenes no Congresso, parlamentares de todos os matizes ideológicos citam sua memória. Alguns, inclusive, que em vida ele enfrentou com dureza. A ironia final talvez esteja aí. Ulisses, que viveu de conflito, discurso e embate, torna-se, no imaginário coletivo, uma espécie de patrimônio comum, reivindicado por correntes que muitas vezes deturpariam sua obra se ele ainda estivesse lá para contestá-las da tribuna. Nas grandes crises posteriores, planos econômicos fracassados, escândalos de corrupção, impeachment de outros presidentes, prisões de poderosos. A figura de Ulisses volta como um fantasma benigno. Em momentos em que se cogita flexibilizar direitos, simplificar garantias, adaptar cláusulas constitucionais por conveniência, alguém inevitavelmente lembra: a Constituição foi forjada justamente para impedir que, em nome da pressa, se abrisse a porta por onde já entraram ditaduras no passado. É como se a voz rouca do velho deputado ecoasse, lembrando que a lei não existe para servir ao governante, mas para limitá-lo. No fim das contas, a grande narrativa da vida de Ulisses Silveira Guimarães não é a de um herói perfeito, mas a de um homem teimoso, que, em cada encruzilhada, escolheu o lado mais arriscado da democracia.
Desafiou generais quando era mais seguro calar. Insistiu nas ruas quando parecia inútil. Apostou numa constituição forte quando muitos desejavam um texto light. Enfrentou o julgamento do voto popular mesmo correndo o risco e sofrendo o fato de ser rejeitado. Morreu sem ver um Brasil plenamente justo, igualitário, próspero. Morreu sem ter sentado na cadeira de presidente que, por talento e biografia, poderia perfeitamente ocupar. E, no entanto, mais de qualquer um de seus rivais, inclusive daquele que parecia destinado a governar sobre pontes de concreto e avenidas monumentais, foi o general civil de uma lenta, difícil, às vezes frustrante, mas real reinvenção do Estado brasileiro. As obras de cimento racham, as placas inaugurais enferrujam, as promessas de campanha desbotam. A Constituição que ele ergueu, testada por crises econômicas, escândalos políticos, mudanças de governo e até por tentativas de golpe, segue em pé, com emendas, remendos, críticas, mas em pé. Lá no fundo, entre as prateleiras de uma antiga loja de Itirapina, onde um menino ouvia cochichos sobre política, talvez estivesse o primeiro esboço dessa história. Ninguém podia imaginar ali que aquele garoto tímido se tornaria o homem que desafiaria uma ditadura, e décadas depois teria o corpo engolido pelo mar sem jamais ser encontrado. Mas, se há algo que a trajetória de Ulisses Guimarães ensina, é que a verdadeira permanência na política não se mede em mandatos ou estátuas. Mede-se na capacidade de fazer com que, mesmo quando o corpo some e a voz se cala, o país continue discutindo, brigando, votando, em liberdade, sob as regras que ele ajudou a escrever. E nesse tabuleiro, a rivalidade com qualquer adversário, inclusive Paulo Maluf, perde peso diante do único duelo que realmente importou. Para ele, o embate constante entre autoritarismo e democracia, no qual escolheu, até o último voo, o lado mais difícil